aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, só para tirar o acumulado, tá, de matérias que tem, porque senão, como é que fala assim, vai ficar matéria para trás. Então nós temos que trabalhar sábado e domingo, tá? Não tem jeito para poder trazer e deixar você bem informado. Então vamos lá. Hoje, 4 materinhas. Japonês ainda tem matéria acumulada? Até tem, tá? Mas não é aquela matéria relevante que vai fazer muita falta, tá? Então dá para deixar de lado. Então vamos lá, primeira matéria. O nível de PFAS excedem os valores referentes provisórios. Eu já venho brigando sobre o PFAS aqui no canal há vários anos, tá? Alertando as pessoas. Aí quem quiser escutar, bem, quem que não quiser também, como é que se fala assim, é de livre-arbítrio de cada um. Mas o que é o PFAS? É um composto orgânico de flúor que, se ingerido e acumulado no organismo, ele traz é isso aí, tá? Então vai te dar problema? Vai te dar problema, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Por isso que eu venho alertando aqui no canal já tem há vários anos. Aí, segunda matéria, negociações sobre as medidas tarifárias. O governo já está considerando ampliar a importação para soja e milho. É aquilo que eu já tinha feito o prospecto. Como é que fala assim, quem acompanha o canal deve se lembrar que eu já havia feito o prospecto do arroz e milho aqui para o Japão. Aí tem o outro complemento disso, que junta com arroz, batata, carne de porco, etc. Então praticamente são 2 matérias em uma. E a última matéria, que é o Amazon, Japão, foi condenada a pagar 35 milhões de danos, porque ela estava revendendo produtos piratas chineses. Aí, como é que fala assim, as empresas japonesas caíram matando, aí o tribunal japonês deu ganho de causa para os japoneses. Tá? Então nisso a Amazon se lascou. Só que nisso abre um precedente, com certeza. Se tentar revender produto pirata daqui para frente, pode ser que dê ruim na Amazon Japão. Tá? Então pode ser que com esse precedente eles farão uma vistoria e uma triagem maior sobre os produtos que vão ser revendidos ali. Isso é bom pra caramba, tá? Porque tem muito pendrive chinês vendendo ali, tá, na Amazon, que é uma porcaria, não vale nada, tá? Mas de qualquer maneira, vamos começar aqui. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá? Olha para você ver como é que é o problema do PFAS. 一部の物質が有害とされる有機フッ素化合物の PFAS。2023年度の全国の地下水や河川などからの検出状況を国が取りまとめた結果が公表され、22都府県の242地点で国の暫定的な指針値を超える濃度が検出されました。飲み水として摂取しないよう呼びかけるなど、すべての地点で対策が取られているということですが、排出源はほとんど特定できておらず、環境省は引き続き実態把握を進めることにしています。Pois é. Se você entendeu, pode pular para a próxima matéria. Se não entendeu, continua com o tiozão aqui. Mas por que eu bato muito em cima disso? Porque isso aqui traz doença. E aquela doença de Khan, sim, eu não posso falar o nome porque o YouTube não gosta, tá? E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então a gente tem que evitar. Só que nisso aqui, como é que se fala? Dependendo, as pessoas vão tomando água de torneira, esse tipo de coisa, tá achando que tá fazendo bem pra caramba e não tá. E eu já venho fazendo esse alerta há alguns anos, tá? Então vamos lá. O governo publicou o resultado de sua compilação dos dados sobre a detecção do PFAS, que é um composto orgânico flúor, alguns dos quais considerados perigosos em águas subterrâneas. Então você já vê que tem locais que os lençóis freáticos já foram contaminados, então não tem muito o que fazer. Por isso que eu venho alertando, compra um filtro ou compra água mineral. Dependendo da água mineral também pode ser que esteja contaminado, pode ser que esteja, porque já foi contaminado os lençóis freáticos, né? Águas subterrâneas, rios e outras áreas do país, né, no ano fiscal de 2023, mostrando que a concentração que excederam valores provisórios nacionais de referência foram detectados em 242 locais em 22 estados no Japão. Falei aqui do estado de Gifu, em Kakamigahara e outros locais, tá? Você vê que a água ia para a escola,
Então você vê que a molecada ia tomando água da escola ali, estava se contaminando. Pessoal nadando nos rios no verão, tá se contaminando. E assim vai, vida que se segue. Tanto que teve um tempo atrás, eu não lembro que local que foi, o nome do local, mas tinha uma queda d'água ali, o pessoal estava nadando ali, o pessoal começou a passar mal. Todo mundo que nadava perto daquela queda d'água ali, estava passando mal, estava sendo hospitalizado. Então já dá para você ter uma ideia que os negócios aqui é meio complicado. Tá? Então nem tudo que é o que parece no Japão. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado nesse ponto. Embora as medidas estejam sendo tomadas em todos os locais, como pedir que as pessoas não consumam água como água potável, a fonte da maioria das emissões não foi identificada. E o Ministério do Meio Ambiente continuará trabalhando para entender a situação. Só que existe um grande problema nisso, que eles falam que não é para tomar como água potável, mas se a pessoa pega aquela água, coloca no arroz para fazer o arroz, está se contaminando. O pessoal pega aquela água, joga para poder fazer cozimento de alimentos, etc. Está se contaminando. Então você vê que tem vários modos das pessoas estar se contaminando e elas não estão percebendo. Aí daqui a pouco fica doente, vai no hospital, aí consegue detectar isso. Tanto que tempos atrás eu não postei essa matéria, até que eu já estava ficando de saco cheio de ficar falando do PFAS. Eu não postei. Teve 2 matérias que saíram do PFAS, eu não postei. Tanto que teve uma que de Osaka, tá? Teve trabalhadores ali em Osaka que foi detectado altos níveis de PFAS no sangue. Esse povo vai tudo se lascar no futuro. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Dos compostos orgânicos de flúor, conhecidos como PFAS, 2 substâncias, o PFOS e o PFOA, foram identificados como nocivos. O governo estabeleceu valores de referência provisórios para um total combinado das duas substâncias em 50 nanogramas por litro de água, para as águas subterrâneas, rios, etc., separados das águas de torneira, e está solicitando que os estados e outros governos conduzam pesquisas de qualidade da água e relatem os resultados. Os resultados de um resumo de status de detecção nacional para o ano fiscal de 2023 foram relatados na reunião de especialistas do Ministério do Meio Ambiente e realizado no dia 25. Então você vê que eles estão apresentando dados de 2023. Então você vê que estão encobertando informações, com certeza. Porque eles já teriam condições de ter o de 2024, com certeza também. Mas continuando. Que foram relatados na reunião de especialistas do Ministério do Meio Ambiente, revelando que 2.078 locais, incluindo águas subterrâneas e rios em 39 prefeituras onde as pesquisas foram conduzidas, o valor de referência provisório excedeu em mais de 240 locais em 22 estados. A maior concentração foi detectada nas águas subterrâneas da cidade de Seto, em Osaka, com 26.000 nanogramas por litro. O que é 520 vezes maior que o valor recomendado. Seguido de Higashi Hiroshima, no estado de Hiroshima, com 15.000 nanogramas por litro, o que é 300 vezes o valor recomendado. Então você já imaginou esse povo bebendo água de torneira, usando para lavar, fazer comida, etc. Tá todo mundo se lascando. Só que é aquela velha história. Você vai num restaurante desse e se eles usarem água de torneira, você está contaminando todo mundo. Então você vê que não tem chora-me-dói nesse ponto. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, medidas estão sendo tomadas em todos os pontos, como pedir aos moradores que não consumam a água do poço acima dos valores recomendados e reduzir a concentração de material radioativo ao retirar a água dos rios para abastecimento público. Só que é aquela velha história. Aí os japoneses recebem o aviso, eles sabem que estão lendo. Dependendo, tem muito estrangeiro que vai receber esse aviso, vai amassar, vai jogar fora. Não vai nem tentar ler, porque às vezes o cara não sabe. E aí? Então nisso você vê que vai faltar informação, dependendo, falta informação.
E nisso a pessoa está lá se intoxicando ao longo dos tempos. Além disso, como fonte de emissões, só foram identificadas 4 locais. E o Ministério do Meio Ambiente continuará trabalhando para entender a situação real. Enquanto isso, a reunião aprovou um plano para aumentar o atual valor-alvo provisório de 50 nanogramas por litro do PFAS nas águas de torneira para um padrão de qualidade da água, o que tornaria os testes de qualidade de águas obrigatório por lei. Só que é aquela velha história, se eles aumentam esse valor, o nível de periculosidade diminui. Então, dependendo da situação, eles não vão emitir alertas. Então é uma coisa complicada, é uma coisa muito complicada, tá? Nesse ponto. Tanto que esse nível padrão aqui, que eles estão usando, temporário, é um nível considerado internacional. Mas se o governo japonês for lá e aumentar esse nível, ferrou. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado pra caramba. Então quem puder fazer comida com água filtrada, ou usar filtros, para não ter que ficar gastando muito dinheiro com água filtrada, é o recomendado. Pelo menos aqui em casa nós usamos muito filtro. Já cansei de gravar vídeos falando de filtros e mostrando os filtros que eu tenho aqui. Tá? Então, se você puder se proteger, se proteja. Claro que dependendo do filtro, pode ser que não haja 100%, mas se você conseguir tirar pelo menos 50%, já é lucro. Melhor do que nada. O Ministério do Meio Ambiente solicitou comentários públicos sobre a questão do PFAS nas águas das torneiras, incluindo planos para aumentar o valor-alvo provisório. Um total de 2.734 opiniões foram recebidas no mês anterior, incluindo algumas que sugeriam que os padrões do Japão eram mais brandos em comparação dos que os outros países e que as regulamentações deveriam ser reforçadas para estabelecer padrões mais rigorosos. Mas se eles fizerem isso, eles vão gastar muito mais dinheiro com, fazendo estudos, etc. É coisa que o Japão não quer. Tá? Tanto que, se eu não estou enganado, foi o ano passado que o primeiro exame para detecção do PFAS em pessoas, usando dinheiro público, foi no ano passado. Mas você vê que quantos anos já se sabe desse problema do PFAS e nunca foi usado dinheiro público para tentar detectar esse tipo de coisa nas pessoas. No ano passado foi a primeira vez. Se eu não estou enganado. Por isso que eu falo para você, se você quiser ficar bem informado, se inscreva no canal, deixa o seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo. Porque quando saem umas coisas meio grotescas assim, eu relato, eu não escondo. Aquelas duas que saíram, que eu não relatei, porque eu já estava de saco cheio. Tá? Mas isso aqui já é um mapa em aspecto nacional. Tá? Então por isso que eu já estou trazendo aqui para reforçar. Tá? Mas continuando aqui, além disso, em uma reunião do Conselho da Agência de Defesa do Consumidor, o governo aprovou uma política para estabelecer padrões semelhantes para a água potável, como água mineral, e para a água de torneira, com os limites combinando as duas substâncias, o PFOS e PFOA, definidos em 50 nanogramas por litro. Por que disso? Porque dependendo do local, o lençol freático já está contaminado. E tem muitas empresas que vendem água mineral. Dependendo, as empresas já podem estar vendendo água mineral contaminada? Sim, mas se eles determinam, é 50 ou menos, então está liberado. Mas é aquela velha história, é tenso pra caramba. A lei se aplica à água potável, que é esterilizada ou desinfetada durante o processo de fabricação. Entendeu? Aí, por isso que eu estou falando da água mineral ali. E os fabricantes serão obrigados a vender produtos que foram testados e atendam os padrões. Na teoria é muito bonito, mas na prática a coisa, dependendo, vai ser bem pior. Porque você vê esse problema dos carros, né, da parte da certificação em relação a certos quesitos de segurança dos carros, que deu problema ano passado, ano retrasado. Desde a década de 80 que acontece isso, o governo japonês estava ciente disso, mas só foi explodir na mão do Kishida. Acho que o Kishida quis, como é que se fala assim, vamos falar que nós estamos trabalhando e vamos fazer alguma coisa.
Aí nisso explodiu na mão do Kishida. Mas o governo Abe, o governo do Koizumi, né, e outros já sabiam disso. Mas todo mundo, ó, calado. Por isso que é tenso o problema pra caramba. Tá? Então tem que se tomar cuidado muito. Tá? A Agência de Defesa do Consumidor planeja revisar os padrões com base na Lei do Saneamento de Alimentos, com o objetivo de aplicá-los a partir de abril do ano que vem. Beleza. Eles vão fazer de acordo com o padrão numa lei. Mas essa lei técnica, ela pega com quantos nanogramas por partícula? Aí é que tá. Isso é tenso. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. Então se você preza muito pela sua saúde e ao longo prazo não quer ficar doente, com risco de doença maior, por causa do PFAS, já começa a tomar certas precauções. Isso aqui não é, como é que fala assim, ficar instalando caos. Você vê que o próprio governo japonês está soltando matérias falando sobre PFAS. E eu estou aqui tentando te alertar, porque tem muita gente que não assiste o noticiário japonês. Mas o negócio está aí. Acredite se quiser. Aí é aquela velha história do livre-arbítrio. Eu tenho a opção de fazer alguma coisa ou não fazer nada. Só que se você não fizer nada, você tem uma colheita. Se você fizer alguma coisa, você também tem uma colheita. Aí vai de cada um. Só que a semeadura, como é que se diz, é opcional. A colheita é obrigatória para ambos os casos. E lá na frente, dependendo do problema de saúde que tiver, você já sabe que é consequência do quê? Do PFAS. Dependendo de onde você morar e dependendo do nível de contaminação. Tá? Então vai de cada um. Vamos pular de matéria. Espera-se que o tratamento nos produtos agrícolas seja um ponto focais nas negociações entre Japão e Estados Unidos sobre as medidas tarifárias, as barreiras não tarifárias. Só que esse é o grande problema. Não resta muita coisa, como quem acompanha o canal que já deve ter percebido, não resta muita coisa para o governo japonês fazer abertura, por causa do protecionismo. Porque se o governo japonês for fazer protecionismo para tudo, não vai ter negociação de barreiras não tarifárias. Isso é fato. Tá? Devido ao tamanho de proteção que o Japão tem nessa parte de barreiras não tarifárias. Então o Japão vai ter que ceder. Só que nisso o Japão cedendo, ele vai prejudicar os japoneses. Ou empresas estrangeiras no meio disso tudo. Tá? Então haverão perdedores nessa negociação das tarifas do Trump? Haverão. Isso não resta dúvida, é isso que eu vou trazer isso para você. Só que em contrapartida, se você for muito sagaz, você vai perceber também os vencedores disso. E se você for investidor ali em fundos em ações de renda variável, você já vai perceber no que investir. Tá? Então, vem com o tiozão aqui. O governo acredita que há espaço para aumentar as importações de milho e soja dos Estados Unidos e decidiu considerar como responder enquanto avalia, como os Estados Unidos responderão. O secretário-chefe do Partido Liberal Democrata, Moriyama, que é versado em políticas agrícolas, disse aos repórteres: dependemos principalmente das importações do milho americano e do Brasil, então você vê que o Brasil está no meio. E não há problema em aumentar as importações americanas. Então você já sabe que vai cair as importações brasileiras. Porque você viu que foi citado os dois ali. Mas se aumentar... Porque é aquela velha história. Japão e Estados Unidos está aqui. Se eu aumento o nível de compra americano e não aumentar o brasileiro, ele vai cair. Tá? E se eu aumentar o nível de compra brasileiro também, o que vai acontecer? Vai ter um excesso de produtos, de milho no mercado japonês. E nisso o que vai acontecer? O preço do milho e produtos e derivados do milho vão cair. Isso seria bom para combater a inflação? Sim. Mas é isso que o governo japonês quer? Não. Porque o governo japonês ainda está com aquela fala: vamos apagar o fantasma da deflação, vamos continuar com a inflação.
Então ele precisa fazer alguma coisa para manter a inflação. Só que se ele fizer isso e aumentar as compras americanas, vai diminuir as compras brasileiras. E nisso vai prejudicar o Brasil de novo. Eu já havia alertado sobre essa parte prejudicando os brasileiros. E você viu que o Trump agora já soltou mais uma dele, tá? Falando que o Brasil está se enriquecendo muito em relação à questão das tarifas. É aquela velha história, tudo que está saindo da cabeça do Trump ultimamente está parecendo fralda de neném. Na hora que você abre a fralda de neném ali, você não sabe o que vai vir ali, tá? E tá assim. Então você vê que aos poucos o Trump está começando a minar os brasileiros. Sem que os brasileiros consigam, como é que se fala assim, identificar. Porque tem aqueles analistas mais sagazes, eles já perceberam esse tipo de coisa. Mas tem aqueles brasileiros que são cegos por natureza, que eles vão falar não, que não sei o que, e vai tentar defender. Mas é o que está acontecendo. Você vê que o Trump, cada hora ele muda a fala dele. Ele parece que ele, como que fala, foi de bananeira. Bateu o vento, muda de lado. Bateu o vento, muda de lado. O Trump está assim. Ele está dando tiro para tudo quanto é lado, para ver aonde que acerta que ele consegue ter lucro. Por isso que dependendo, você vê que a China está comendo o Trump pelas beiradas. Ali. E o Trump está sentindo. Tanto que você vê que o Trump ele mente falando que está negociando com a China. A China fala, não, você não está negociando conosco. Mas ele insiste em falar que ele está negociando com a China. Então você vê que o Trump ele mente na cara dura. Aquela questão de Nárnia. Tá? Porque se a China está negociando, ela está falando que não, com que intuito ele vai querer denegrir um país no meio de uma negociação? Não faz sentido um negócio desse. A não ser que os caras sejam muito loucos, mais loucos que o Trump. Caso contrário, não faz sentido você fazer uma alegação assim. E se você olhar pela lógica, então você já vê que quem está o doidão da vez é o Trump. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado pra caramba. Né? Mas continuando aqui. Dependemos principalmente da importação de milho dos Estados Unidos e do Brasil. Então não há problema em aumentar as importações americanas. Acho que também poderíamos cooperar aumentando ligeiramente as importações de soja. Eu acho que vocês devem ter visto que a China comprou muita soja americana. Por quê? Para não comprar soja, muita soja brasileira, desculpa. Comprou mais, parece que mais ou menos mais de 100 navios em soja brasileira para não comprar soja americana. Em contrapartida, o número de navios cargueiros que estão chegando nos Estados Unidos já caíram para 44%. Diminuiu 44% o número de navios cargueiros para abastecer os Estados Unidos. Então você vê que os Estados Unidos estão comprando cada vez menos coisas. Por causa do quê? Por causa da negociação. Só que menos produtos americanos, maior o valor, né? E consequentemente, dependendo, recessão. Então você vê que os Estados Unidos, com o tempo, ele está começando a ficar desesperado, ele vai ficar desesperado. Porque a China está comendo pela beirada. Se os outros países comessem pela beirada também, os Estados Unidos ia começar a entrar em estado de desespero. Tá? Por isso que você acha que o Trump está mentindo nessa parte da China por causa do quê? Desespero. Está começando a bater. Por isso que eu falo que nessa guerra comercial, a grande chance a curto prazo de quem ganhar é a China. Só que, dependendo da situação que os Estados Unidos fizer, a longo prazo é os Estados Unidos. Tá? Só que vai depender muito da forma que se a China vai conseguir dar um cheque nos americanos ou não. Aí vamos ver até que ponto o Xi Jinping ele é sagaz nisso. Tá? Mas continuando, os Estados Unidos são o maior produtor mundial de soja, mas se o atrito comercial com a China e seu principal destino de exportação se intensificar, as exportações americanas deverão diminuir. E há uma proposta de que o Japão assuma o declínio. O que é? O Japão vai pegar esse excedente de produção americana, para os americanos não terem prejuízo. Mas se o Japão for sagaz nessa negociação,
ele pode fazer, desculpa o termo, tá? Um fiofó doce agora, não aumentar essa compra agora, e nisso já ter uma moeda de barganha a mais para a próxima reunião, porque com certeza não vai ser fechado nada nessa. Mas vamos ver o quanto que o governo japonês ele pode ser inteligente nessa e sair no lucro disso, porque por enquanto, pelo que eu vi, ele só vai sair perdendo, o governo japonês em relação aos americanos, tá? Porque os americanos eles vão apertar, e se o Ishiba ceder, não vai dar o que presta para a economia japonesa, já como um todo. Vídeo passado eu já trouxe 3 tipos de empresas aqui no Japão que já vão ser afetadas pelas exportações. E dependendo da situação, vai aumentar e vai piorar com esse tipo de coisa aqui? Vai, com certeza. Tá? Mas continuar aqui. Em relação ao milho, também há propostas para expandir a importação não apenas para o uso como ração animal, mas também como bioetanol, para o uso como combustível automotivo. E o governo decidiu considerar como responder, como avaliar a resposta dos Estados Unidos por meio de negociações. Mas aí tem que ver até que ponto o Japão tem a tecnologia do bioetanol. Porque dependendo, se não tiver a tecnologia, tiver que fazer a transferência de tecnologia, dependendo não seja viável. Tá? Por que eu falo assim? Porque eu não vejo falando de bioetanol aqui no Japão. Tá? Por isso que eu não sei até que ponto o Japão tem a tecnologia para bioetanol. Por outro lado, há preocupações persistentes sobre o impacto que o aumento na importação de arroz americano trará na agricultura doméstica. É aquilo que eu falei. Questão de oferta e demanda também igualzinho do milho. Tá? E o governo estará examinando atentamente sua resposta futura. Por que a questão do arroz? Porque agora, na época do governo Kishida, já pulando de matéria, tá? O governo Kishida, ele recebia muita reclamação de que estava sobrando arroz no mercado, estava sobrando arroz, o preço do arroz, os produtores estava baixinho, os produtores não estavam tendo lucro. Aí da noite para o dia, deu essa reviravolta toda. Aí começou com aquela ideia do, como é que fala assim, do Nankai Dishin, né, o terremoto de Nankai. Aí todo mundo saiu correndo para se abastecer. Aí nisso, já juntou, antes disso, já tinha o problema da colheita do ano anterior, que o governo ficou quieto. Porque no ano anterior, que eles falaram, com excesso de sol, acabou matando muitas plantações. E acabou diminuindo a qualidade do arroz, principalmente coxa Hikari, deu uma diminuída na qualidade muito grande. Tanto que alguns estados que eram nível A foram rebaixados. Então deu essa confusão toda. Só que nisso, aquela velha história. Produto que tem o valor rebaixado, você já sabe, diminui o preço. Só que aí nisso ficou naquela buzuzu na cabeça do Kishida ali, sumiu o arroz. Aí você vê que desde aquela época do problema do Kishida até hoje se permanece esse problema. Tá? Porque também ele mandou trocar as culturas, né? Diminuiu muito a plantação de arroz no Japão para poder plantar soja, milho e trigo. E nisso você vê que deu muito certo? Não deu muito certo. Porque continuou subindo tudo aqui no Japão. Então aquela ideia de autossuficiência do Kishida foi um tiro no pé, muito pelo contrário. Gerou muito mais inflação. Só que deixou como é que fala assim, os agricultores na parte do arroz dando risada até aqui. Porque eles realmente estão dando risada até aqui. Porque tem empresas que antes de ter a safra, como teve esse ano, já foi lá no produtor e já falou, ó, eu vou comprar toda a sua safra. Estou te dando 30% ou 40% a mais sobre o valor que você já tem para você guardar tudo isso para mim. Então o que você acha que aconteceu com essa safra desse ano? Já está toda vendida praticamente. Por que você acha que o preço do arroz não caiu? Por causa disso. Aí o governo japonês vem falando, é problema de logística. A cooperativa JA, que é a cooperativa do Japão, comprou, né,
conseguiu vencer a licitação para o arroz. E ela está falando, só distribuímos 24% ainda. Jogando a culpa no problema de logística. Mas eu já havia explicado que quem comprasse, grande provavelmente, eles não iriam jogar esse arroz todo de uma vez para manter o preço. Eu havia explicado isso. E quem viu o vídeo deve se lembrar que eu havia feito esse prospecto. E esse prospecto se realizou também. Mais uma previsão que eu havia realizado. Aí eu vou trazer aqui, né? Porque ele vem falando que 24%, só foram liberados 24%. Se eu não estou enganado, a Zenon falou. Só que eles culpam a logística. Só que aqui no Japão, a logística ela é muito fina. Tá? Eu nunca vi um país que tem uma logística tão refinada igual o Japão. Tanto que, se precisar, eles mandam os produtos de trem-bala, como já está acontecendo. À noite tem transportes de mercadoria usando os trem-bala. Kuroneko comprou aviões para fazer envio, tá, de produtos. E outras empresas estão investindo cada vez mais nessa parte de excelência de logística. E os caras vêm falar que o problema é a logística. Então você vê que o tamanho da safadeza. Eles usam qualquer artifício para falar qualquer besteira, mas não colocam em pauta, em xeque, a própria infraestrutura do país. Que o sistema de logística do Japão é muito fino. A infraestrutura dessa parte é muito fina. Né? Mas, de qualquer maneira, continuando aqui. Então o arroz, no caso, o governo está considerando um plano para expandir as importações dos Estados Unidos, dentro de um escopo do sistema existente conhecido como acesso mínimo. Sobre esse sistema de acesso mínimo, o governo atualmente importa aproximadamente 770 mil toneladas por ano sem tarifa. E importou um pouco mais de 340 mil toneladas dos Estados Unidos. Dentro do governo, estão sendo considerados planos para aumentar essa importação, né, as importações dos americanos dentro do escopo desse sistema existente, a fim de minimizar o impacto sobre os produtores nacionais de arroz. E há vozes pedindo que essa abordagem seja adotada, levando em conta o fato de que a cota de importações para os Estados Unidos havia sido acordada nas negociações anteriores do Tratado do Pacífico, o TPP. Eu já havia falado sobre isso, né, de usar essa parte do arroz como moeda de barganha, nesse ponto. Só que a curto prazo isso vai detonar a lucratividade dos agricultores japoneses na parte do arroz. Tá? Principalmente se vier um arroz de qualidade americano. Porque se vier um arroz ruim, aí você pode ter certeza que não vai afetar tanto a lucratividade dos japoneses. Mas se vier um arroz bom, aí azedou. Tá? Porque aí, dependendo dos valores, as pessoas vão começar a comprar os arroz importados do que os japoneses. Mas por enquanto, no meu caso, tá? Não sei você, mas no meu caso, eu nunca comprei um arroz que bata a qualidade dos japoneses. Não estou puxando o saco, tá? Mas eu nunca achei um arroz que bata a qualidade do Koshihikari. Por mais que seja importado, aquele do grãozinho pequenininho, americano ali, já voltado para o arroz japonês. Eu não encontrei um bom ao mesmo nível. Tá? Tanto que, dependendo do arroz que você faz, você tem que fazer vários estudos de medidas para você chegar bem ali na qualidade da quantidade de água. Senão dá muito erro, muito. Tá? Ou o arroz às vezes fica muito duro, ou dependendo, vira aquela nhaca, aquela papa, quase um okayu. Tá? Então, a prova de acertar a mão é um nojo. Tá? Como é que se fala? Então tem que se tomar muito cuidado com isso, sim. Por isso que aquela ideia, por isso que nos pacotes do arroz japonês eles falam, hidrate o arroz, deixe o arroz de molho pelo menos por 20 a 30 minutos. Para você não ter essa diferença na hora de você fazer um arroz.
Tá? Porque tem muita gente que praticamente só lava e coloca para fazer. Minha mãe é uma dessas pessoas. Ela aprendeu assim. Quando eu falei para minha mãe que tinha que deixar o arroz de molho, ela assustou. Para você ver, né? Então tem muita coisa assim que já é cultural, que é passado, né? De pai para filho, etc. Nessa parte de ensino. Mas você vê que eu ensino às vezes errado. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Vamos lá, batatas. Aproximadamente 30% da demanda interna é atendida por importação, das quais 60% vem dos Estados Unidos. As batatas americanas são permitidas para importação somente para o uso em batatas fritas, desde que certas condições sejam atendidas. Os Estados Unidos estão pedindo que o escopo de importações seja expandido sem qualquer restrição de uso. Mas alguns membros do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca são da opinião de que o mercado não pode ser aberto imediatamente, citando a necessidade de verificar cuidadosamente o impacto de pragas e doenças. Se for olhar por esse lado, com certeza. Mas se eles abrirem muito esse escopo, isso vai prejudicar o quê? Hokkaido. Porque Hokkaido tem muita plantação de batata. Se eles fizerem isso, pode ser que prejudique e muito os agricultores de Hokkaido. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Por isso que eu falo que nessa parte do protecionismo japonês, eles vão ter que tomar muito cuidado. Senão eles vão prejudicar muita gente. Aí a hora que prejudica muita gente, aquele agricultor ele para de fazer aquela cultura, diminui ainda mais as pessoas abastecendo o mercado. Aí na hora que assusta, quase não tem mais ninguém fazendo aquela cultura, por causa desse tipo de coisa, do problema da importação. Aí nisso o que acontece? Na hora que assusta, inflação acima da conta. Então tem que se tomar muito cuidado. Se o governo japonês não fizer uma negociação muito refinada de quantidades, vai prejudicar muita gente. Só que dependendo da forma que o governo japonês fizer, os Estados Unidos não vai aceitar. Então isso vai ser uma nhaca. Tá? É por isso que eu falei no vídeo passado e falo nisso. Eu não queria estar na pele do Ishiba. Não. Carne de porco. O relatório do USTR, que é a parte de, como é que fala assim, de transação americana ali para commodities, observou que para evitar a concorrência com a carne suína japonesa, as tarifas estão sendo impostas em etapas sobre produtos de baixo preço. O acordo comercial Japão-Estados Unidos reduz as tarifas, mas não as elimina, e acredita-se que o governo esteja considerando como responder isso. A carne suína no Japão subiu muito. Tempos atrás era muito mais barato comprar carne de porco. Hoje, você vai no mercado, tá saindo Ryakoen, 100 gramas, tá muito caro se você parar para ver. O grama da carne de porco. Você consegue pegar isso mais barato, dependendo da situação? Você consegue. Mas no normal, 100 gramas. Então praticamente dependendo, um bife está saindo Ryakoen. Um bife de carne de porco está saindo Ryakoen, dependendo. Então isso é caro pra caramba. Pro meu ver, para meu tipo de análise, isso está muito caro. Tá? Esse preço da carne de porco nesse tanto. Por que disso? Eu não sei se as pessoas costumam comprar frango, elas costumam ver a gramagem, mas deveriam pegar esse costume. Porque você consegue economizar muito. Eu vou dar um exemplo. A farmácia Genki, da onde que eu moro aqui, ela vendendo peito, ela tem 3 tipos de bandeja. O peito unitário, o peito com 2 e o peito com 3. A bandeja com peito, unitário, ela sai R$ 88,89. Com 2 já cai o preço. Já cai para 60 ou 50 e alguma coisa.
A bandeja com 3, que é o mesmo peito, cai para 49 o grama. Então, às vezes, você compra muito mais por muito menos do que você comprar uma unidade. Mas você vai perceber isso como? Se você olhar a gramagem. Se você não ver quanto que está sendo cobrado por grama, você só vai ver o valor final. Só que você não percebe que existem outros valores muito mais baratos para o mesmo produto. Outra coisa que eles estão fazendo também, eles pegam a hortaliça, né? No caso legumes, eles fracionam. Então se você pegar meia abóbora ou meia selga, no caso rapuçai ali, ele tem um valor. Se você pegar ele fracionado em quarto, ele sai muito mais caro do que aquele cortado pela metade só. Se você olhar a gramagem. Então, eu recomendo a você pegar o hábito de você olhar quanto que eles estão cobrando por grama. Porque isso vai te salvar e vai te fazer economizar muito dinheiro, mas muito mesmo. Tá? Porque no final das contas, igual esse nosso do frango, dependendo do frango, eu consigo comprar o dobro pela metade do preço. Se você parar para ver. Olha aí. Então, dependendo da forma que a pessoa fizer as compras, ela tem que realmente parar para ver. Porque senão o dinheiro dela não vai render. E isso que eu estou falando deveria ser de senso comum para as pessoas. Mas muita gente que eu conheço não faz esse tipo de prática. Aí depois reclama, meu dinheiro não está rendendo. Mas pô, você está comprando sem olhar. Praticamente assim, você só está pegando e jogando dentro do carrinho. Você não está fazendo praticamente uma pesquisa de preço. E às vezes até dentro do mesmo supermercado, como eu acabei de dar o exemplo, né, em relação à Farmácia Geek, você tem 3 valores para o mesmo produto. Olha que loucura. Então você vê que tem muitas coisas que as pessoas, se elas quiserem que o dinheiro dela no Japão renda cada vez mais, eles vão ter que tomar esse cuidado. Tá? É aquela velha história. Formação de economista não tem muito chora-me-dói, né? Mas vamos lá. A soja. Também há opiniões dentro do governo que poderia haver espaço para aumentar as importações de sojas americanas. Sim, eu havia falado isso em outros vídeos. Quem acompanha o canal mais ferreamente deve se lembrar que eu havia falado isso. A demanda interna no Japão por soja é de cerca de 3,5 milhões de toneladas por ano, das quais 3 milhões de toneladas são atendidas por importações, com a soja americana respondendo aproximadamente 70% dessas importações. Olha aí. Então é aquela velha história, se o governo japonês eliminar um pouco dessas plantações de soja, por exemplo, e voltar a plantar arroz, vai eliminar esse gap do arroz. Só que tem aquele grande problema também. Se der um problema no estrangeiro, o Japão fica sem soja. Aí vem aquele puta preço alto para soja, no caso a inflação em relação à soja. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Tá? O grande problema do Japão tentar fazer autossuficiência alimentar é que o Japão não tem terra. Você vê que a China tem um grande espaço de terra, os Estados Unidos tem um imenso também espaço de terra muito grande. O Japão tem isso aqui. Então, o Japão querer competir com autossuficiência alimentar, ele não consegue. Infelizmente, ele não consegue. Ele pode fazer o mínimo do mínimo, mas que ele querer bater de frente com esse ego enorme que os japoneses têm, ele não consegue. Tá? Eu não sei como é que eles não conseguiram identificar e como é que fala assim, essa fraqueza ainda, porque isso é uma fraqueza do país. Mas continuando. A China é o principal destino das exportações de sojas americanas, mas se as exportações para a China diminuírem devido ao atrito comercial Estados Unidos e China, uma proposta está sendo considerada para que o Japão assuma o mercado. Aí o que vai acontecer? Vai inundar o mercado japonês de soja. Tá? Aí você vai ver só a queda no valor da soja aqui no Japão. Vamos continuar aqui? Estão sendo consideradas propostas para aumentar as importações dos Estados Unidos na parte do milho. Os Estados
Unidos são um grande produtor de bioetanol à base de milho e está se concentrando nas exportações. O governo japonês está atualmente considerando as negociações, acreditando que a expansão da importação dos Estados Unidos pode levar a um fornecimento estável de bioetanol e a redução do déficit comercial com os Estados Unidos. Aí vai começar a ser introduzido o bioetanol aqui no Japão. De que forma? Eu não faço ideia. O governo de Shiba é que vai ter que decidir como é que vai fazer isso. Mas já dá para você ter uma ideia que a coisa está ficando tensa. O Partido Liberal Democrata realizou uma reunião conjunta com os partidos relacionados em relação à parte da agricultura, silvicultura, pesca, incluindo a sede de fortalecimento da segurança alimentar, para elaborar uma resolução em que o secretário-geral Moriyama entregou para o ministro da Agricultura do Japão, Ito. A resolução afirma que uma série de medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos deve ser imediatamente retirada. Você vê que os japoneses ainda estão viajando nisso. É tenso pra caramba. E acrescenta que uma abordagem de negociação que sacrifique os produtos agrícolas, florestais e pesqueiros para reduzir as tarifas dos automóveis ou proteger os produtos industriais é totalmente inaceitável. Então você vê que os partidos do Japão querem que os Estados Unidos retire todas as tarifas, só que eles não querem negociar. Vou ler de novo para você ver o tamanho do absurdo que os japoneses estão querendo fazer. A resolução afirma que a série de medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos deve ser imediatamente retirada e acrescenta que uma abordagem de negociação que sacrifique produtos agrícolas, florestais e pesqueiros para reduzir as tarifas dos automóveis japoneses ou proteger produtos industriais é totalmente inaceitável. Então fudeu, porque o Japão não tem moeda de barganha. Isso aqui seria um pouco da barganha que poderia se fazer. Porque o Japão não tem moeda de barganha nenhuma. Então você vê que os partidos aqui, né, o Partido Liberal Democrata, né, ali, ele não quer barganhar com os Estados Unidos. Ele quer ganhar as coisas no status quo da força, na canetada. Só que isso não vai rolar. Então, dependendo, você já sabe que a próxima negociação, semana que vem, vai ser infrutífera. E nisso, o país aqui está ficando cada vez mais para trás nessa parte de, de investimentos de capital. E nisso só vai atrasando cada vez mais o PIB do Japão. E foi acrescentado: devemos iniciar as discussões com os Estados Unidos com o firme compromisso de proteger o que precisa ser protegido. Mas o Japão todo é protecionista. Se não tirar nada disso aqui, você não tem negociação nenhuma. Esse é o grande problema. Houve vários relatos, mas nunca devemos fazer nada que possa prejudicar a base da produção nacional. Aí, após a reunião, né, o secretário-geral Moriyama disse aos repórteres: fiz o pedido porque acredito que essa é uma questão extremamente importante em termos de segurança alimentar. Então você vê que eles tiveram uma proposta, assim, qual proposta? Nenhuma. Esse é o grande problema. Então você vê que não está tendo proposta nenhuma. O Japão não tem nada para apresentar. Por isso que quando saiu matérias aqui, as mídias brasileiras aqui no Japão colocaram a matéria: Japão apresentou proposta. Que proposta? Não tem proposta. Estou trazendo para você aqui. Que proposta que é? Nenhuma. Eles colocaram as 5 commodities ali, mas não há garantia nenhuma de que isso vai ser pautado. Esse é o grande problema. Então não existe proposta nenhuma. Por isso que tem que se tomar muito cuidado com o que se posta e os títulos que fazem para não ser clickbait. Porque não houve nada. Esse é o grande problema. Continuando aqui. Então Moriyama continua falando: dependemos principalmente da importação de milho dos Estados Unidos e do Brasil. Então não há problema com o aumento da importação dos Estados Unidos. Aquilo que eu expliquei: se aumentar americano, os brasileiros se fodem.
Também dependemos das importações de sojas e, considerando a posição dos Estados Unidos, uma quantidade considerável dela é importada para a China. Então, acho que poderíamos cooperar aumentando um pouco nossa produção ou buscando maneiras de usá-la como energia limpa. No caso assim, comprar mais soja e usar a soja como fornecimento de energia. Como? Não faço ideia. Mas já dá para você ter uma ideia que eles já estão pensando em alguma coisa ali que eu também não faço ideia. Aí entrou a fala do ministro japonês aqui, o Eto, que é o ministro da Agricultura do Japão. Houve vários relatos sobre o que fazer com a soja, mas o Ministério da Agricultura japonês não tomou nenhuma decisão firme. É isso que eu estou falando. Eles não têm nada concreto. Como é que você solta uma matéria falando Japão tem uma proposta para negociar com os Estados Unidos? Não tem. Então ele continuou declarando, Ito, à medida que avançamos com os esforços para melhorar a autossuficiência alimentar e produtividade, devemos evitar qualquer política negativa, mesmo em negociações diplomáticas, enfatizando que o Japão não deve facilitar o comprometimento da expansão das importações dos produtos agrícolas americanos para evitar o impacto negativo na cultura doméstica japonesa. Então, tem alguma coisa? Não, você vê que eles estão totalmente negando as coisas. Então você vê que é a coisa muito tensa. Parte de autopeças. As empresas japonesas expressaram preocupações com as medidas tarifárias do Trump. Em relação à proposta de imposição de uma tarifa adicional de 25% sobre as peças importantes como motores de automóveis, fabricantes nacionais de peças japonesas declararam repetidamente que o futuro é incerto e queremos avaliar o impacto. Sobre isso, Koichi Ito, presidente da Toyota, com sede na cidade de Kariya, em Aichi, afirmou: a situação muda diariamente, por isso é extremamente difícil prever o impacto direto. Se essas políticas continuarem, gostaríamos de considerar vários impactos, como prosseguir as negociações para repassar o ônus das tarifas dos preços. Vão repassar o preço para o consumidor, isso é óbvio. Shinosuke Hayashi, presidente da Denso, também com sede em Kariya, em Aichi, disse: isso pode ter um grande impacto na indústria automotiva, então seremos obrigados a responder às mudanças. É um ambiente difícil de prever, mas manteremos nossas antenas ligadas e acompanharemos as tendências globais enquanto avaliamos cuidadosamente o impacto. Então é aquela velha história. O que nós vamos fazer? Eu não faço ideia. Enquanto não acabar a reunião, as negociações, nós não temos o que fazer. Só tem que ficar atento ao que dá para fazer. Então você vê que nada, nem ninguém tem um grande prospecto para isso. Esse é o grande problema. Tá? Então, na parte aqui do Amazon, eu vou dar uma resumida aqui, senão não vai dar tempo. O Tribunal Distrital de Tóquio ordenou que a Amazon Japan pagasse 35 milhões de danos ao distribuidor japonês de um dispositivo médico, determinando que a falha da plataforma em remover os produtos falsificados chineses que apareciam no site como se fosse o mesmo produto levou à perda nas vendas. Duas empresas sediadas em Kobe, a Tri&E, fabricante de oxímetros de pulso, e a XLPlan, que distribui os produtos, entraram com um processo pedindo 280 milhões em indenização. Mas apenas a XLPlan obteve a indenização. Os oxímetros de pulso permitem que as pessoas verifiquem facilmente o nível de oxigênio no sangue. Isso estava dando um grande problema na parte do Covid, nessa parte de oxigenação no sangue, é o que estava matando uma boa parte do povo. Então o que aconteceu? Começou a ter bastante venda de oxímetros aqui no Japão para detectar esse nível de oxigênio no sangue. Se chegasse no nível mínimo, tinha que correr para dar os socorros, que senão a pessoa ia para a terra do pé junto. A juíza presidente Yuko Shintani observou que, embora a XLPlan tenha relatado os anúncios falsificados, a Amazon Japan não investigou e, em vez disso, excluiu toda a página do produto.
Quando a Excel Plan protestou novamente, a Amazon rejeitou qualquer queixa, alegando que havia problemas com a declaração da Excel de acordo com a decisão. O que isso quer dizer? Em vez de apagar as páginas, entre aspas, piratas, apagou a página da Excel Plan. Olha que doideira, que é o produto original. Então já dá para você ter ideia que houve assim umas coisas assim bem loucas. Embora os danos tenham sido inicialmente avaliados em 48 bilhões, o tribunal aplicou uma redução de 30%, citando o declínio na demanda por oxímetros de pulso à medida que a pandemia de Covid diminuía. E por fim, fixou o valor de 35 milhões de acordo com os advogados dos demandantes. Se a Amazon alega que não tem recursos para verificar a autenticidade do produto, apesar de ter bilhões em receitas, isso não significa que o próprio sistema de listagem compartilhada é falho desde o início, foi acrescentado. Também movemos essa ação porque a Amazon não demonstrou intenção de agir por conta própria, disse no caso a Excel Plan ali. Acreditamos que somente por meio da dor da perda financeira, por meio de indenização judicial ou orientação administrativa, a Amazon poderá ser levada a agir em algumas situações. Então já sabe que, como abrir esse precedente, se as pessoas tentarem vender produtos piratas na Amazon, não vai rolar. Apesar que a polícia também aqui no Japão, ele fica de olho nos leilões online, que eles chamam de auctions aqui no Japão. E se aparecer produto pirata, a polícia vai lá e prende o cara. Por isso que eu falo para você, você quer montar um negócio no Japão? Não há problema, monte. Mas monte de forma legalizada. Tá? Se for revender produtos, tome cuidado, porque dependendo, se você está revendendo produto que ele pode ser caracterizado como falsificado e a pessoa tiver um desafeto e denunciar essa pessoa, a outra vai presa por vender falsificações. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tem muita coisa que brasileiros fazem aqui no Japão que o troço é tenso. Acabei de matar um mosquito, é? Falta do que fazer, olha aí. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá pro lado de cá. Então tome cuidado, tá? Se você pretende montar negócios aqui no Japão, né? E evite, né, usar produtos falsificados caso você vai vender, tá? Mas é isso aí, família. Então espero ter trago para você, tá, algumas matérias, caso assim, alguns sinais de mercado que dá para você identificar quem que vai ser vencedor no futuro, quem que não vai ser, em quem que dá para você investir, em quem que não dá para você investir, como é que a coisa tá. Porque existem os vencedores no meio do caos. E é isso que eu quero trazer para você seja um vencedor também. Ou que não passe grandes turbulências. Porque dependendo da decisão que você tomar, isso pode levar a que você e sua família passe por águas turbulentas ali, tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Então tome cuidado nas suas decisões. Pise no freio, pelo amor de Deus. Pelo menos por enquanto até dar uma melhorada nessa parte do Trump. Depois que estabilizou toda a política do Trump, aí é outros 500. Mas enquanto não estabilizar, você vê que o mundo inteiro está um caos. Só que nisso que está um caos, você não precisa ficar para trás também. Dá para você tentar faturar algum, tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para você receber notificações de vídeo aqui do canal. E mais do